Começo falando sobre o terror lá em Surubim. Os moradores sitiados. Madrugada toda, moradores sitiados. Não apenas moradores, mas a polícia também. A polícia foi sitiada, um batalhão. Você sabe que Surubim é uma cidade acima de 50 mil habitantes. Surubim tem um batalhão da PM, o 22º Batalhão. Um batalhão foi cercado. Os policiais não conseguiam sair. Pelo WhatsApp, a população tentava pedir socorro. Nós recebemos vários áudios, vídeos, acompanhe comigo. Por volta das 2 horas da manhã, o WhatsApp do programa não parou. Os moradores da cidade de Surubim utilizaram a rede social para mostrar a noite de terror que estavam vivendo. Muitos vídeos mostram a movimentação dos criminosos e os sons dos disparos. Moradores assustados gravaram áudios explicando o que estava acontecendo na cidade. Isso é ao vivo, isso é aqui do Banco da Caixa Econômica. O alarme está ligado. Eles não mexeram aqui nos caixas. Eles arrombaram diretamente os cofres. Neste outro áudio, um suposto policial contou que rezou para os bandidos não entrarem no batalhão. A gente ficou acuado aqui, invadiram o batalhão, não chegaram a invadir não, porque a gente revidou ainda, entendeu? Você revidou e se abrigou e rezou para ele não entrar, porque se entrasse a gente não tinha armamento suficiente não para a situação não. Após a fuga dos bandidos, curiosos foram às ruas ver os estragos causados pelos criminosos e compartilharam no WhatsApp vídeos de cada um dos 4 bancos que foram alvos dos bandidos. Segundo a polícia, esses criminosos estavam fortemente armados. E eles estavam preparados. Eles estavam organizados. Essa imagem aí é impressionante, que a gente fica imaginando por que os bandidos resolveram dar tiro de fuzil para cima. Você está vendo aí? Isso é no alto, eles atiraram para cima. E são tiros de diversos calibres de fuzis. Diversos calibres. Dando a entender... Ó, 762. 762 é FAL. É o FAL, que é usado pelo Exército Brasileiro. É tudo arma de guerra. Mas eu vi também nas postagens .50, viu? .50 é armamento para derrubar avião. É usado para derrubar avião. Na cidade, como eles cercaram a cidade, tá certo? E bloquearam 8 pontos, ninguém saía, ninguém entrava da cidade. Veja. A investida orquestrada por criminosos no centro de Surubim teria contado com a participação de pelo menos 40 pessoas, incluindo mulheres. Os suspeitos, que estavam fortemente armados, teriam utilizado 10 veículos para agir contra as 4 agências bancárias do Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa Econômica Federal. Desta vez, os suspeitos priorizaram os cofres das instituições financeiras e não explodiram os caixas eletrônicos. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no centro do município. 3 pessoas foram feitas reféns. Neste vídeo, um homem é rendido e coloca as mãos na cabeça. Segundo a Polícia Militar, um dos reféns, um homem de 27 anos, que trabalha com confecções, foi agredido pelos criminosos e feito de escudo humano. 3 pessoas estavam na praça bebendo e o carro delas estava estacionado ao lado. Foi quando um dos veículos dos bandidos encostou e eles solicitaram a chave do veículo para apoiar a ação. E um dos rapazes, que era o proprietário, ele se negou a entregar a chave. E quando o bandido insistiu, ele arremessou a chave em direção ao bandido, que causou a ira dele, no caso, que por sua vez pegou o fuzil e o atingiu com o cano da arma, na parte posterior, né, pelas costas dele. Para impossibilitar a ação da Polícia Militar, os criminosos atiraram contra o 22º Batalhão e queimaram veículos. Depois da investida, que durou pelo menos 1 hora, os suspeitos fugiram no sentido do estado da Paraíba. Segundo a polícia, os criminosos eles não conseguiram levar dinheiro do cofre do Bradesco.
tá? Do Bradesco. Eles não conseguiram. Mas levaram dinheiro do Banco do Brasil. Outras duas agências não confirmaram se o dinheiro foi levado. Você está vendo aí Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica. Bradesco. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica. Aí você tem uma investigação que vai ter que ser integrada Polícia Federal e Polícia Civil. Em momento nenhum, os elementos tentaram realmente matar alguém. Aí você vê que até a vítima que foi ferida, o outro policial, eles não queriam matar. Até para um refém, eles ficaram dizendo, olha, só queremos dinheiro do governo. Só queremos dinheiro do governo. É a conversinha deles. Aliás, conversa que já foi ouvida por outros reféns em outros assaltos, outras invasões de cidades aqui no estado de Pernambuco. Um dos policiais militares que estava lá na cidade contou detalhes da operação para tentar prender os bandidos. Agora veja o que ele disse. Eles ocupavam vários veículos, estavam fortemente armados. Momento esse que a gente tentou sair lá do quartel para dar apoio ao pessoal que estava na rua. Naquele momento colocaram uma caminhonete na entrada principal do quartel e atearam fogo. Nós entramos, confrontamos ele lá, respondemos lá com fogo também a eles. E eles saíram, né, já que eles estavam em outros carros também, e se posicionaram na retaguarda do quartel e na lateral. A partir daquele momento, nós orientamos ao efetivo que estava lançado do terreno a não entrar em confronto com os mesmos. Por quê? Porque eles estavam com várias pessoas nos seus veículos, reféns, né? E para que evitar atingir alguém inocente, aí a gente tomou essa posição. Veja só, daqui a pouquinho eu vou ao vivo lá para Surubim. Mas antes eu queria chamar a sua atenção uma postagem que acabou de entrar agora do Daniel. O Daniel é o filho do médico Denirson. É o filho mais novo. Ele tem 20 anos, é estudante de administração de empresas. O Danilo, ele tem 24 anos, né, que está preso, o irmão de Daniel está preso. O Danilo, ele é engenheiro civil. E a viúva é farmacêutica. Aí veja só, o que ele diz assim, ó. A cada contato, seja um abraço, uma mensagem ou um pensamento positivo, oração, me senti menos perdido. Só tenho a agradecer a todos vocês, meus amigos, por me darem força para continuar sendo o homem que meu pai me ensinou a ser. Um beijo no coração de vocês. Você vê a situação, essa postagem aqui ele mandou para os amigos e nós recebemos aqui uma cópia. Ele perdeu o pai, porque para a polícia aqueles restos mortais são do Dr. Denirson, do cardiologista. Ele perdeu o pai, a mãe está presa. E, infelizmente, ele teve que desmentir a mãe. Agora, presta atenção. Não é só isso, não. Eu já vou mostrar para vocês a ocorrência original em que a viúva foi na delegacia dizer que o marido estava desaparecido. Meus amigos, eu não sei o que naquele momento ela estava pensando quando deu essa ocorrência. Mas a própria ocorrência, ela depois do início da investigação, ela depõe contra a viúva. E eu vou mostrar isso hoje ao longo do programa, tá? O que diz a ocorrência do desaparecimento. Ela contando que ele pode ter viajado, que ele não manteve mais contato. É uma situação estranha. Por quê? Porque a polícia encontrou o passaporte do médico na casa. E ninguém viaja sem passaporte. Como é que ele viajou? Tá? Mas deixa eu ir antes ao vivo para Surubim. Vamos saber das últimas informações desse tiroteio. A repórter Suelen Braille está lá. Boa tarde, Suelen.
Isso mesmo, Cardinal. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Polícia para todo lado aqui no centro de Surubim, mais especificamente na rua João Batista. Como você falou e como a gente já acompanhou na reportagem, aqui desse banco, que é o Bradesco, não foi levado nenhum valor. E o que foi que a empresa fez? Trouxe aqui, ó, uma empresa de segurança de valores para retirar todo o dinheiro que ficou no cofre, já que os criminosos não conseguiram ter acesso. Uma informação que a gente conseguiu agora, Cardinal, é que a gente só tinha informação de que no Bradesco não tinha sido levado dinheiro, no Banco do Brasil sim, e do Santander a gente confirmou agora de que os bandidos conseguiram sim ter acesso ao cofre, inclusive tinha explosivos lá dentro, demonstrando que de fato conseguiram detonar o cofre da agência. Dessa agência também, ok, a gente não sabe o valor que foi roubado ainda desses criminosos. A Polícia Federal, já que a Caixa Econômica Federal é de competência de um órgão federal, a Polícia Federal acabou de chegar, começou a fazer a perícia agora há pouco. A gente vai até conversar com o Giovanni Santoro quando ele sair lá de dentro para contar e aí sim a gente poder confirmar se foi levado o dinheiro da Caixa Econômica, que até agora é o único banco que a gente não conseguiu confirmar. Mas antes de a gente chegar lá na Caixa Econômica Federal, vou chamar o Sidney para a gente mostrar aqui uma imagem que chama muita atenção. Essa parede aqui foi o terceiro banco, né, que é o Banco do Brasil. O pessoal da Polícia Civil ainda está por aqui, os peritos estão periciando aqui o local. E a imagem que eu falo para vocês, ó, para você que está em casa, ó, uma marca, isso é tudo tiro, tá? 1, 2, 3, 4. Tem outras marcas aqui também, ó, 5 marcas. 6 marcas. Agora imagina você que mora aqui na cidade de Surubim, imagina o pânico que não foi para as pessoas. Olha o primeiro andar ali, ó. Tá vendo? Aquilo ali, aquela marca lá naquele topo daquele primeiro andar verde, também é marca de tiro. Se a gente contar ali, tem bem umas 10 marcas. Os postes daqui da cidade também foram atingidos, ou seja, uma noite de terror muito grande. Ó, o Sidney tá mostrando aí, ó, poste furado, porque foi tiro para tudo quanto é lado. E a gente tá aqui agora com o Giovanni Santoro, tá ali conversando com a imprensa. Vamos tentar ouvir o que é que ele tá falando ali, pra gente já saber se de fato foi levado alguma coisa da Caixa Econômica Federal. Vou pedir licença aos colegas aqui. A gente está ao vivo. Giovanni, obrigada. Já tem, boa tarde primeiramente, já tem informações do que foi levado, se eles conseguiram alcançar o cofre aqui da Caixa Econômica Federal. Boa tarde novamente. Boa tarde, Sueli, boa tarde a todos os pernambucanos. Preliminarmente, a equipe de policiais federais estão fazendo a análise prévia da estrutura, né, da Caixa Econômica Federal, mas infelizmente o local onde ficava o cofre foi provocada uma explosão de grande proporção e eles levaram a quantia de dinheiro que tinha no interior desse cofre. Nós não sabemos ainda a quantia, porque isso aí vai nos ser repassado pelos responsáveis pela Caixa Econômica posteriormente. Somente no cofre, Giovanni, caixa eletrônico não? Não. Em tese, eles tinham a intenção clara de, pelo menos aqui na Caixa Econômica Federal, de explodir o cofre e levar a quantia de dinheiro que tinha em seu interior. Agora, Giovanni, qual a condição estrutural de lá de dentro? Você falou que foi uma explosão muito grande, né? Tem cédulas espalhadas pelo chão, cédulas queimadas, qual a situação? Olha, preliminarmente, a gente não pode fazer uma análise de como ficou a estrutura, porque isso vai depender de um engenheiro, né, para que ele possa fazer essa avaliação. Porém, a estrutura onde houve a explosão é uma estrutura muito sólida. Aparentemente, visualmente, dá para se perceber que, apesar da grande explosão, não houve grandes problemas para a estrutura, mas isso aí só um engenheiro civil que pode analisar se realmente essa estrutura ficou abalada ou não. Agora, Giovanni, acontece também nesse momento a perícia da Polícia Civil e vai acontecer a perícia da Polícia Federal. Vocês vão trabalhar em conjunto? Como é que vão ser essas investigações e até a própria perícia em si? São duas investigações paralelas. Os policiais civis vão ficar responsáveis com os outros bancos e a Polícia Federal com a Caixa Econômica Federal. Isso não quer dizer que, por ser a mesma quadrilha, que a gente não troca informações. Não só nesse episódio aqui, como em todos os outros episódios que ocorrem de explosões bancárias aqui no estado de Pernambuco, sempre há essa troca de informação, essa parceria entre as duas polícias, para que a gente possa, então, traçar estratégias de combate e, principalmente, de identificação desses bandidos. Já conseguiram checar também a câmera? A gente observa que tem uma bem aqui logo na entrada. Está funcionando? Está funcionando normalmente. Nós já tivemos acesso a essas câmeras de circuito interno. Pelo menos, quem colocou o explosivo nos cofres foram 2 pessoas, 2 bandidos, e a gente dá para perceber também aqui do lado de fora a presença de pelo menos 5 bandidos. Então, 5 de fora e 2 de dentro. Então, contamos aqui pelo menos 7. Se for o mesmo pessoal, né? Se eles utilizaram a mesma quantidade de gente para poder efetuar nas outras bancárias, então a gente tem quase certeza em afirmar que ultrapassou o número de 30 ou 40 bandidos. Obrigada, Giovanni, pelas informações. Então, como o Giovanni falou, vamos lá fazer conta. 4 bancos foram explodidos. A gente tem a Caixa Econômica Federal, que foi levado o dinheiro do cofre, segundo o Giovanni falou. A gente tem o Banco do Brasil também, que foi levado.
O Bradesco não foi levado e o Santander sim. Então aí a gente percebe que foi um estrago muito grande. A gente volta com você, Cardinô. O motorista de carreta perdeu o controle do veículo, invadiu uma borracharia em Igaraçu. Nós vamos ao vivo para lá porque é acidente sério, grave. Aí as imagens, ó. Emerson Pereira, boa tarde para você, Emerson. Oi, Cardinô, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o seguinte, esse acidente aconteceu aqui no quilômetro 41 da BR-101 Norte. Para explicar direitinho para quem está em casa, esses veículos estão vindo de Recife em direção a Goiânia, para o lado de lá é Goiânia, Itamaracá. O acidente foi um pouco antes, aqui ó, da ponte que fica sobre o rio Igaraçu. Deixa eu explicar como foi que aconteceu. Um outro caminhão que vinha de Goiânia, carregado de alimentos, ele tinha acabado de fazer um retorno, fica logo ali atrás. Quando fez esse retorno, ele foi atingido em cheio por esse outro caminhão que está aqui, com placas de João Pessoa, na Paraíba. O motorista do outro caminhão não se feriu, inclusive o caminhão foi retirado. Já o motorista desse caminhão aqui, ele ficou preso nas ferragens. Pelas imagens dá pra gente ter uma noção do impacto dessa batida. Ele ficou preso, principalmente as pernas, ali nas ferragens. Precisou que o Corpo de Bombeiros viesse ao local para ajudar no resgate, na retirada. Ele saiu com vida, porém com alguns ferimentos. O pessoal contou pra gente que ferimentos na perna e foi socorrido pelo SAMU para a UPA de Igaraçu. Olha só, as imagens são impressionantes, o impacto aqui dessa batida. Agora o que chama a atenção, Cardinô, é que quando ele perdeu o controle, ele acabou invadindo aqui, subindo a calçada e bem aqui ao lado fica uma borracharia. Por sorte, não tinha ninguém no momento. O pessoal contou pra gente que essa borracharia tinha sido desativada há alguns dias, então por sorte ninguém estava trabalhando aqui no local. A Polícia Rodoviária Federal já esteve aqui agora há pouco para tentar organizar o trânsito, também entender o que foi que aconteceu, fazer todo aquele procedimento legal. Agora deixa eu mostrar para vocês como é que está o trânsito nesse momento aqui na BR-101. Até um alerta para quem está saindo de casa pensando em pegar esse trecho. Está bastante complicado, muito trânsito. Quilômetro 41 da BR-101 Norte em Igaraçu, olha só a situação. Então quem está assistindo, saindo de casa, puder evitar esse trecho aqui, é melhor. Eu volto com você, Cardinô. Obrigado aí, Emerson. Acidente feio, mas teve outros, viu? A gente vai mostrar já já. Recife, região metropolitana, contabilizando 1.353 assaltos a coletivos só esse ano. 1.353. A não ser que aconteceu mais um, né? Mas esse é o número exato. A maioria dos crimes está acontecendo onde? PE 15. Incrível, PE 15. Ontem, 2 bandidos morreram durante a investida. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, de ontem para hoje foram registrados 6 assaltos a ônibus na área em frente à Avenida Pan-Nordestina e à PE 15. Nessa segunda-feira, por exemplo, 2 homens armados entraram no ônibus que fazia a linha Pelópidas, Prefeitura do Recife, e anunciaram um assalto. Um dos passageiros reagiu. Um dos bandidos foi morto no local. O outro foi levado para o Hospital da Restauração, mas também não resistiu. Só neste ano já foram 1.353 ônibus assaltados no Recife e região metropolitana. O transporte público ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Está lá no seu artigo 6, inciso 10, da Lei 8078/90. É de responsabilidade, sim, das empresas, com a participação do Estado pela negligência ou omissão com a segurança pública em ressarcir ao usuário do transporte público quando ele tem os pertences subtraídos dentro do coletivo em relação ao assalto. E enquanto essa reportagem era feita, mais um assalto foi registrado, também na Avenida Pan-Nordestina. Mesmo com a faca de açougueiro, puxou da cintura, ameaçando a cobradora constantemente, eu temendo pela vida dela, visivelmente drogado. Ao parar, ele desceu e saiu andando com naturalidade. Sobre esse assalto, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia e encaminhado à unidade de atendimento inicial da FUNASE. Tá? Eu vou continuar a falar sobre essa violência que está acontecendo nos ônibus. A repórter Diana Monteiro está agora ao vivo com a PM, com a Polícia Militar, e vai trazer outros detalhes sobre essa fiscalização que a PM promete fazer para diminuir esse índice alarmante de roubos. Diana, boa tarde para você, Diana.
boa tarde para você, Cardinô, para todos que nos acompanham. Estamos com o Tenente-Coronel Alexandre Tavares, que é coordenador da Operação Transporte Seguro, que é uma operação que tem sido feita pela Polícia Militar para coibir essas ações nos coletivos. Muito boa tarde, Coronel. A gente quer saber como é que tem funcionado essa operação, são montados pontos de bloqueio, como é que a polícia consegue identificar os pontos onde acontecem esses assaltos? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem o programa. A Força Tarefa Coletivos é uma força-tarefa conduzida pela SDS, onde cada órgão operativo realiza ações justamente para combater os assaltos a coletivos. A Polícia Militar ela desenvolve a Operação Transporte Seguro, ela realiza pontos de bloqueio, são mais de 20 pontos de bloqueio realizados na capital e região metropolitana, justamente naqueles horários e locais mais sensíveis e onde acontecem mais assaltos, né, com base na estatística da própria Secretaria de Defesa Social. Essas ações elas têm sido positivas, a gente já apresenta uma redução de 48% no primeiro semestre de 2018, comparada ao primeiro semestre de 2017. São ações que partem da premissa da ostensividade e, obviamente, a gente conta com o apoio da Polícia Civil fazendo a parte investigativa. Muitas pessoas são presas, principalmente aquelas que são reincidentes, que são contumazes no assalto ao coletivo. E a gente já apresenta aí um acumulado só esse ano de mais de 100 pessoas que foram presas e apresentadas à Polícia Civil ou à Justiça no cometimento dos crimes contra coletivos. Coronel, agora em relação a esses pontos de bloqueio, muitos telespectadores, inclusive passageiros que entrevistamos durante matérias, eles informam que nunca presenciam esses pontos de bloqueio, inclusive naquela região ali em Olinda, próximo àquelas estações de BRT, eles reclamam que tem sido frequente as ações desses assaltantes na PE15. A polícia já conseguiu identificar que esse ponto lá na PE15 realmente é um ponto onde acontecem muitos assaltos? O ponto da PE15 já é um ponto sensível, já mapeado pela própria estatística da SDS. Lá nós realizamos ações do 1º Batalhão, que é responsável pela área. Nós temos o apoio do Batalhão de Choque em horários críticos e a gente recentemente incluiu o Batalhão de Polícia Rodoviária, haja vista que a PE15 é uma rodovia estadual, então a gente conseguiu implementar o apoio do Batalhão Rodoviário fazendo rondas ali naquele trecho da PE15. Vale salientar, Diandra, que essa Operação Transporte Seguro ela já abordou só este ano mais de 300 mil pessoas e mais de 34 mil coletivos. Eu também gostaria de lembrar a todos que atualmente, em cada 24 horas do dia, 26 mil viagens de ônibus são realizadas. Então é um número muito grande, é um volume muito grande. E a gente tenta fazer as abordagens justamente na intenção de reduzir esse tipo de assalto. Agradecemos então a sua participação, Coronel. Cardinô, nós voltamos com você aí do estúdio. Obrigado aí, viu? A gente vê que de ontem para hoje, pelo menos aquela velha história, Araruta tem seu dia de mingau, né? Tem 2 bandidos que morreram no confronto, tem esse aí que foi preso. Inclusive o delegado Gilmar Rodrigues apresentou esse rapaz aí que foi preso depois de divulgar diversas imagens, olha ele aí, ó. Aquela anterior a ele, ó. Diversas imagens dele assaltando. Ele assaltava naquela região de Sítio Novo, Olinda. Mas ele não assalta só. Tem mais 3 na mira do delegado Gilmar Rodrigues, que é delegado lá de Olinda. E esse aí, ele tem pelo menos 50 assaltos. E tem um detalhe sobre a prisão dele, que o delegado revelou, que é impressionante. Esse cara assaltava de manhã. Aí quando chegava à tarde, né, geralmente a pessoa voltando do trabalho, ele roubava de novo. Aí tinha gente que era assaltada 2 vezes por ele, na ida e na volta do trabalho. E aí teve cenas assim, rir para não chorar. De gente olhando para a cara dele e falando, mas o senhor já me assaltou. E o senhor já me assaltou hoje de manhã, não tem mais nada. Entendeu? E ele estava na condicional, esse cara. Na condicional. Um ex-policial militar é morto a tiros dentro do carro na bomba do Emetério. E segundo as investigações, ele voltava de um evento no Arruda e foi alvo dos tiros. A mulher dele também foi baleada. Veja comigo. As vítimas estavam voltando de um evento que era organizado pelo ex-PM nessa casa de shows, no bairro do Arruda. Lá eles também comemoraram o aniversário da mulher do ex-PM. Quando passavam por esse ponto da Avenida Bomba do Emetério, foram abordados pelos assassinos. O crime foi por volta das 3h30 da madrugada.
Testemunhas contaram à polícia que os criminosos chegaram no veículo Siena preto, emparelharam com esse carro e efetuaram os disparos. Enquanto isso, outros comparsas ficaram a alguns metros numa moto, dando cobertura. O motorista do carro, Renato da Silva Seabra, de 37 anos, morreu na hora. Ele foi atingido com cerca de 10 tiros na cabeça e no peito. A mulher dele, que estava ao lado, foi baleada nos ombros e socorrida para o Hospital da Restauração. Outro casal que estava no banco de trás não se feriu. Os criminosos não roubaram nada. Ninguém no local quis gravar entrevista, mas os familiares confirmaram que Renato era ex-PM e que tinha sido excluído da corporação há alguns meses, após uma acusação de dupla tentativa de homicídio. Os parentes disseram ainda que ele estava com processo na justiça para tentar se reintegrar à PM. Renato tinha 4 filhos, com idades entre 1 e 15 anos. Foi inclusive uma exclusão recente e ele entrou com um processo tentando sobrestar a decisão administrativa ante o processo criminal que ele respondia. Mas já estava fora da PM. Aí foi sair da PM, foi vítima do atentado, que ele já estava sem farda. O carro, depois pega aí essa imagem do carro aí, a quantidade de tiro, vê aí, ó. Olha a quantidade de tiro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui também, ó, 8, 9, 10, 11. Só aqui, 11. Só nessa área. Ó, estamos puxando aqui, ó, 12, 13. É impressionante. É impressionante. A mulher, né, que foi ferida, ela continua internada no Hospital da Restauração, o estado de saúde dela é estável, mas ela não tem previsão de alta. Esse caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Deixa eu voltar aqui nos ataques lá em Surubim. O secretário executivo da SDS, Humberto Freire, falou que as polícias civil e federal vão investigar em conjunto esses crimes. De imediato foram acionadas as forças tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil e da Polícia Científica para que a gente possa de imediato já investigar esse crime que foi perpetrado. Se fala em 40 homens que participaram, presença de mulheres também, já é possível relatar isso, já é possível confirmar essa informação? A investigação da Polícia Civil, ela iniciou-se junto com a Polícia Federal, haja vista que teve também uma Caixa Econômica Federal atacada. Então, essa investigação ela é conjunta e nós temos que ter provas. Então, imagens, testemunhas que já estão sendo coletados, os seus testemunhos. Isso é que vai orientar e vai realmente revelar como foi a dinâmica e quantas pessoas participaram dessa ação.